Bom dia, meu nome é Cláudia Bordim Rodrigues e eu vou apresentar o artigo Em Busca de Novas Práticas no Ensino de Web Design e Design de Interação no curso de Tecnologia em Design Gráfico da UTF-PR. Esse artigo foi escrito em colaboração com o professor Luiz Ernesto Merkel, meu orientador, no programa de doutorado programa de pós-graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Curitiba. Eu e a autora agradecemos pela possibilidade de apresentar esse artigo à distância, nessa modalidade à distância, e agradecer pela oportunidade de apresentar nesse congresso, nesse evento. O contexto de pesquisa desse artigo envolve o ensino de web design, basicamente a questão dos temas e das abordagens em design de interação. Tenta apresentar algumas discussões sobre métodos e práticas de projeto, nas fronteiras que eles se estabelecem com o IHC, como que essas discussões são vistas nos currículos de design gráfico ou no currículo de design gráfico do qual eu faço parte, como docente, e tentar entender um pouco as características disciplinares que envolvem o ensino de web dentro da universidade, dentro de um curso de tecnologia em design gráfico, como nós estamos tentando abordar. Primeiro, para apresentar a disciplina, da qual eu já estou ministrando há 3 semestres, desde a entrada no novo currículo. Ela envolve 80 horas de teoria e prática e tem sido dividida em 3 abordagens principais, 3 grandes eixos. O primeiro deles envolve as teorias sobre interação com artefatos digitais. Uma das opções tem sido discutir, por exemplo, a teoria da atividade pelo viés do Pelien, né, na abordagem do Pelien. Os estudos e análise de artefatos, com a possibilidade de discussão sobre as avaliações e as métricas em usabilidade. E, por fim, alguns exercícios práticos de HTML e CSS orientados a projeto, com temáticas de projetos sociais que possam envolver sociedade e cultura. Em relação ao que a gente pode falar sobre as abordagens teóricas, a preocupação geral é tentar discutir temáticas que envolvam sociedade e cultura, principalmente naquelas que a gente consegue discutir a experiência humana de uma maneira mais ampla. Por exemplo, algumas perguntas como se define interação, quais métodos para gerar empatia, envolvimento e emoção, será que podemos controlar a experiência ou existem outros mediadores com os quais a gente negocia quando a gente está desenvolvendo projetos dessa natureza. Para isso, a gente tem escolhido algumas abordagens e metodologias, né? Uma delas apresentada nesse próximo gráfico, é a do Stephen Anderson, que envolve aí a tríade de pessoas, contexto e atividades. A intenção nesse sentido é propor que essas relações de pessoas, contextos e atividades estão sempre em negociação, que de certa forma a gente está sempre tentando entender não somente as questões instrumentais cognitivas que envolvem o uso, mas também abordar as relações que a atividade, né, as motivações sociais, financeiras, emocionais, sociais, estão relacionadas ao uso dos artefatos. A segunda abordagem que a gente tenta trabalhar na disciplina é o conteúdo instrumental de HTML e CSS. Para isso a gente tem utilizado uma ferramenta aberta, parcialmente, de uso gratuito, que é o Codecademy. Ela tem sido uma plataforma muito valorosa para a gente, para o nosso uso em sala de aula, porque ela consegue trazer o estudo continuado no tempo do aluno, no tempo que ele tem para desenvolver, consegue trazer dados sobre esse acompanhamento de tarefas e fazer uma relação específica com as recompensas gamificadas, né? Que é a ideia do uso dos badges, né? O uso desses selos que conseguem recompensar o trajeto do aluno durante o projeto. Na próxima tela vocês vão ver um pouco do ambiente do Codecademy. Ele tenta trazer não só orientações para o uso da ferramenta, mas também um ambiente de teste web e um ambiente de visualização, né? Tudo que é feito no código consegue ser visualizado no modo janela, e ainda essas janelas podem ser compartilhadas para validação junto com o professor ou em sala de aula com outros colegas. O terceiro eixo de discussão de projeto tem sido a ideia de pesquisa em análises, com análises e testes em HC. Portanto, a gente reconhece que o uso de protótipos digitais eles são base para esse tipo de discurso, que a gente consiga de fato implementar modelos testáveis e consigam ser vistos em sala de aula de uma maneira mais ampla. A ferramenta que nós temos utilizado, que é parcialmente aberta, né, mas que tem um uso de demonstração, é a ferramenta chamada Envision.
O valor dela para a sala de aula tem sido essa possibilidade de uso de comentários e colaboração, inclusive o compartilhamento com vários grupos, né, e com outros usuários via web, que permite que os alunos consigam criar grupos de teste e grupos de amostragem. Esse é um exemplo, né, da possibilidade de uso da ferramenta com utilização de um wireframe. A ferramenta ela tem um uso facilitado, ela permite a criação, a inserção de PNGs e JPEGs para a elaboração das telas. As telas são linkadas, podem ser compartilhadas e comentadas durante o processo de teste. Essas telas funcionam, claro, né, com um roteiro de testes, um roteiro de usabilidade, que neste momento a gente tem utilizado algumas abordagens de usabilidade do Nielsen e do Norman, né, dessas duas fundamentações específicas em relação a heurísticas de usabilidade. Ela tem sido muito útil também para a gente conseguir entender um pouco das questões do uso da atividade em projeto. Por último, né, todas essas discussões ferramentais, de métodos e teorias, elas têm sido agregadas com uma prática de projeto que cruza todo o semestre. Nesse caso, a gente tem utilizado uma abordagem metodológica, que não é uma metodologia em si, mas é uma abordagem, de um autor chamado J.J. Garrett. Ele trabalha com esse gráfico, né, que tenta trazer do abstrato para o concreto e tenta, nesse caso, né, estabelecer algumas etapas como estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e, por fim, a superfície, né, onde a gente consegue trabalhar com elementos de interface gráfica e com os elementos de HTML e CSS. Como resultado desses projetos, a gente tem conseguido elaborar um projeto como esse aqui, que chama O Lixo Nosso de Cada Dia, uma plataforma de informação a respeito de separação de lixo. Foi elaborada pelas alunas Heloísa Valar e Manuela Godoy. E tem sido uma boa reflexão com os alunos, não só nas questões da elaboração de pesquisa estrutural a respeito de um projeto web tradicional, como também na escolha de temáticas que possam ser valorosas para o uso, para discussão em sala de aula, como as temáticas que envolvem, né, o uso público de recursos, o uso público, né, da informação, né? Então essa é uma das preocupações com as temáticas de projeto durante o semestre. Por fim, algumas considerações possíveis, né, dessas reflexões desse artigo. O primeiro deles envolve a ideia de que existem vários desafios de fronteira disciplinar, principalmente aqueles que estão relacionados em design, interação e HC, devido às diversas abordagens de diversidade que essas linhas propõem, e principalmente em correlação com os estudos em design gráfico, cujas temáticas são diferentes, distantes das mesmas abordagens em HC. A necessidade de a gente buscar ferramentas que tenham acesso aberto, né, que sejam de acesso aberto. E, por fim, uma documentação e material de suporte que permita a docentes e alunos uma troca mais efetiva de materiais e de conjuntos de matéria. Eu tenho ainda a colocar alguns links que podem, né, ajudar aqueles que têm interesse no tema, quiserem discutir. O primeiro é o website de aula, que chama webtfpr.tumblr.com, onde eu coloquei todos os conteúdos de acesso aberto, geralmente licenciados pelo Creative Commons. O SlideShare, de algumas aulas que eu tenho preparado para essas temáticas. E o meu e-mail de contato, caso vocês tenham interesse em discutir e propor outras discussões para essas temáticas. Agradeço a apresentação nesse evento e fico à disposição para qualquer outra consideração. Obrigada.